Boa noite, queridos amigos, queridos irmãos da Casa Reencontro. Que nesta noite bendita Jesus possa envolver a cada um de nós em sua paz. Queridos amigos, hoje nós estamos aqui para falar um pouquinho do nosso guia espiritual do Brasil, o anjo Ismael. Mas afinal, quem foi Ismael? De acordo com o Carlos Campet, a primeira referência sobre Ismael consta no livro Gênesis, na Bíblia, e em seu capítulo 16, que conta a história de Saraí, que era esposa de Abraão, que por conta da idade já seria estéril. Saraí pediu então que sua escrava Agar concebesse um filho para o marido, e nasceu Ismael. Muitos anos mais tarde, Saraí inesperadamente concebe um filho, Isaque, e que deixa a relação entre as duas mulheres conturbada. Saraí pediu que Abrão dispensasse Agar e Ismael de seu convívio. Porém, o homem se compadece, afinal, era seu filho. Por isso, Abraão vai conversar com Deus, que o tranquiliza, afirmando que Ismael seria o líder de uma grande nação e que ele poderia mandá-lo para fora junto com sua mãe, sem se afligir. Ismael, mais tarde, é referenciado como a origem dos povos árabes. O Ismael bíblico, ele é considerado pelos estudiosos espíritos no assunto como o mesmo descrito pelo espírito Humberto de Campos do livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Hoje, com a passagem do tempo, Ismael também passou pelo processo de evolução, não tendo os mesmos caracteres psicológicos e morais de milênios atrás, ou seja, progrediu, como é a destinação natural de todos nós espíritas. Humberto Campos relata que ele é atualmente um dos mais comprometidos trabalhadores do Cristo, mais consciente do seu papel e que, na verdade, se iniciara desde a sua última encarnação no plano terrestre. Em Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, é relatado que Ismael recebe do próprio Jesus a incumbência, juntamente com uma pleiade de espíritos da escola, de implantar a Terra Nova, estabelecer o bem em nosso planeta, guiar a sociedade na senda do progresso moral, através do estabelecimento em definitivo do Evangelho, tendo o Brasil como ponto central de difusão da mensagem do Cristo. Na obra, Humberto de Campos registra que a missão específica de Ismael para com o Brasil, assinalada por Jesus, seria implantar em nosso país o seu evangelho e espalhá-lo daqui para o mundo. Ismael, assim, esteve na liderança espiritual da nossa nação desde o descobrimento, e acredito que até um pouco antes, zelando pelo povo brasileiro em todos os acontecimentos, mesmo os mais conturbados. Afinal, a gente está num mundo de provas e expiações. A própria formação do nosso povo, inicialmente pelos indígenas, que eram os mais simples de coração, e depois com os africanos, aqueles sedentos da justiça divina, a expressão dos humildes e dos aflitos, e os europeus, que trouxeram os avanços no campo da ciência e outros conhecimentos. Ainda que por caminhos tortuosos, seria um passo importante para a formação da alma coletiva do nosso povo e a concretização do caminho espiritual planejado para o Brasil. A chegada em solo brasileiro de grupos de homeopatas, grupos de estudos de fenômenos espirituais, mesmo antes de outros acontecimentos, dentre outros, foi também um trabalho atribuído aos esforços de Ismael e sua equipe, o que por fim culminou com o enraizamento da recém-revelada doutrina espírita em nossas terras. Deus, Cristo e caridade é a bandeira de Ismael, que inspirou muitas formações de casas espíritas quando no nascimento do espiritismo em terras brasileiras. Mais tarde, também inspirado por Ismael, em 1884,
é criado o embrião da atual Federação Espírita Brasileira, com uma grande ideal de unificação e de paz. Embora nosso país seja o maior contingente de espíritas, onde a doutrina tem mais vulto, isso não quer dizer, entretanto, que é a única forma da implantação deste bem maior no planeta, seja missão única e exclusiva do Espiritismo, independentemente da religião, credo ou filosofia. Todos aqueles que praticam o ensinamento do Evangelho, que fazem o bem ao próximo, que se esforçam para atenuar a dor do outro, para ver o sorriso no outro, estão fazendo presente no plano terrestre os preceitos divinos realizados no ensinamento do Cristo. Ismael sempre convida a todos em suas comunicações a vivência real da fraternidade entre os espíritas e ao cessar da violência entre todas as pessoas, e que todos se unam e se amem verdadeiramente como irmãos. E agora eu vou ler para vocês um pedacinho da obra de Humberto de Campos, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, onde Jesus chama Ismael e diz: Ismael, manda o meu coração que doravantes seja o zelador dos patrimônios imortais que constituem a terra do cruzeiro. Recebe nos teus braços de trabalhador devotado da minha seara, como a recebi no coração, obedecendo às sagradas inspirações do nosso Pai. Reúne as incansáveis falanges do infinito, que cooperam nos ideais sacrossantos da minha doutrina e inicia, desde já, a construção da pátria do meu ensinamento. Essas palavras são de Jesus, está no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, pelo Espírito Humberto Campos, psicografia de Chico Xavier, a qual eu já indico, recomendo a todos. Quem não leu ainda, leia, porque é uma obra maravilhosa que trará muitos esclarecimentos e também fortalecimento, pois apesar de passarmos por momentos tão doloridos, de tantas despedidas, temos que ter esse entendimento, que não estamos sozinhos, jamais, e que temos um protetor da nossa pátria, o nosso anjo Ismael. Obrigada a todos pelo momentos de vibrações, pela essa troca, mesmo que virtual, de energia. Que assim seja.